Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo essa aula. Tudo bom com você? Hoje nós vamos continuar um pouco o que nós vimos nas duas primeiras aulas, né? E hoje a gente vai entender um pouco melhor como funciona a ligação entre o processador e a memória. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é um modelo básico de um computador. Basicamente, um computador ele tem um processador, né? O processador se comunica com periféricos ali, né? Entrada e saída de informações através do teclado, através do monitor, etc. E esse processador se comunica com a memória principal, que é a memória RAM. Né? Então, hoje nós vamos analisar um pouco mais da memória principal, né? Da memória secundária também, o HD, e como são feitas essas trocas de informações, essas trocas de dados. Nessa pirâmide está a hierarquia das memórias. No topo da pirâmide estão as memórias mais rápidas, mas também as com menor capacidade, e na base da pirâmide estão as mais lentas, mas também as com maior capacidade. Então, de cima para baixo estão os registradores, a memória cache do processador, a memória RAM, a memória flash USB, o HD e, por fim, as fitas de backup. Nós vamos falar um pouco mais sobre a maioria delas aí, né, nos próximos slides. E aqui isso que eu falei para vocês, né, que eu falei no slide anterior. Bem, os registradores são as memórias mais rápidas, pouquíssima capacidade, o tamanho dela é muito pequena e ela só funciona enquanto tiver energia elétrica. Né? Então, é uma memória muito volátil. O cache, mesma coisa, né? Tem uma velocidade muito alta também, a capacidade é muito pequena e só funciona enquanto tiver energia elétrica. Assim como a memória RAM, que também é rápida, mas bem menos do que a memória, o registrador e a memória cache, mas ainda é bastante rápida se comparada, por exemplo, ao HD. O tamanho dela é variável, né, mas tem um tamanho aí razoável. E também só funciona enquanto tiver energia elétrica. Quando você desliga o seu computador, todas as informações da memória RAM se perdem. E por fim, os dispositivos de armazenamento em massa, né? HD, pendrives, etc. HD externo, etc. São memórias com baixa velocidade se comparado a todas as outras. O custo dessa memória é muito baixo também, e os dados ficam ainda que se perca a energia elétrica. Bem, então primeiro vamos falar sobre os registradores. Os registradores, como já falamos, ela é a memória mais rápida que existe, né? Ela fica dentro do processador. Né? Então é uma memória exclusiva para o uso do processador, e ela tem um armazenamento de curtíssimo prazo. Ela tem dados muito voláteis. Né? Então, o que ela guarda? Basicamente, ela guarda endereços e alguns dados ali para serem usados de imediato. Né? Então, os registradores são extremamente voláteis. Na arquitetura 32 bits, né, na arquitetura x86, existem 8 registradores, né, de uso geral, e existem alguns registradores ali também especiais. Nessa imagem, a gente vê um debugger. Né? O que é um debugger? Um debugger é um programa que ele permite que você analise um outro programa em execução em tempo real. Então, um programa compilado, por exemplo, eu estava analisando nesse caso o MD-Crack, né, que é um programa para quebrar criptografia MD5, MD4, etc.
Então ele mostra, né, todas as instruções que estão em execução, né, ali na tela principal ali. Embaixo temos as memórias e na setinha ali, onde tem EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI e EIP, são todos registradores. Né? Então, veja que os registradores aí, né, nessa imagem, eles estão guardando valores de endereços, né, provavelmente ponteiros aí, né, para que possa se pegar algum dado, fazer alguma operação ali, etc. Então esses são os registradores e veja que são realmente 8, né? EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI e EDI. Né? São 8 para uso geral e mais alguns especiais ali. Memória cache. A memória cache também é interna à CPU ou processador, né, e só o processador pode usar essa memória. Para que ela serve? Ela serve para salvar dados ou instruções que são usados muitas vezes durante a execução de algum programa. Né? Como a gente viu no slide anterior, existem várias instruções, o processador guarda algumas dessas instruções ou dados para que sejam acessados de uma forma mais rápida. Também é uma memória de armazenamento de curto prazo. Ela é bem mais rápida que a RAM. Então, a memória cache ela fica entre o processador e a memória RAM. Para o processador não precisar ficar buscando as instruções na memória RAM o tempo inteiro, ou no HD, enfim, ela já deixa salva algumas instruções ali na memória cache, que é bem mais rápida que essas duas memórias que a gente falou. Antigamente tinha a memória L1, L2, L3 e L4. Hoje em dia tem apenas até a L3. E o mais interessante é que quanto mais perto essa memória está do processador, ou seja, a memória L1 ela está mais próxima do core do que a memória L2. E a memória L2 ela está mais próxima do que a memória L3. Então, quanto mais próxima ela está do core, mais rápida é essa memória. Mas também menor dados ela suporta, né? Menos dados ela suporta. Então aqui a gente tem um modelo simplificado aí, né? Um processador aí, 2 processadores na realidade, né? Então o processador 0 ali tem 2 cores, né? E o processador 1 também tem 2 cores. No core 0 tem ali a CPU, né? E dentro do core está a memória cache L1. Né? Então ela é muito interna ao processador. Né? O L2 ele já fica compartilhado entre os 2 cores aí. E essa aqui é uma outra visão de um processador, né? Aí também tem 4 cores, né? E o L3, veja que ele já fica mais longe do core realmente, e ele já é compartilhado entre os 4 cores aí. Mas também suporta mais dados, aguenta mais dados do que o L1, por exemplo. Então veja que o L1 suporta menos dados que o L2, que consequentemente suporta menos dados que a memória cache L3. E como eu falei, quanto mais próximo do core, mais rápida é a memória. Memória RAM. RAM significa Random Access Memory, né, ou memória de acesso aleatório. E elas podem ser lidas ou alteradas em qualquer ordem. Né? Não existe uma ordem fixa para se acessar essas memórias. A memória RAM ela costuma ter dados que são usados
o tempo inteiro, né, como valores de variáveis, etc. Fica tudo ali na memória RAM disponível. E também tem códigos de máquina, né, que estão em execução naquele momento. Né? Os códigos de máquina que não estão em execução estão lá no HD. Né? Então, quando você executa, o processador traz essas instruções todas para a memória RAM. Bem, a memória RAM tem um limite físico, né? Quanto de memória RAM o meu computador aguenta? A resposta é depende. Né? Existem limites tanto de hardware quanto de software. E a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. O importante você saber agora é que, por mais memória que você tenha, você nunca vai poder usar o limite da memória. Ou seja, se o seu computador é 32 bits, né, e você tem 4 GB de memória, você não vai conseguir usar os 4 GB, você vai conseguir usar 2,80 e poucos. Por quê? Porque uma parte dessa memória é reservada para o sistema operacional. E o que sobra do uso do sistema operacional fica para o usuário. Né? Então, para você executar programas, para você ver filmes, etc. Como é acessada a memória RAM? A memória RAM ela é dividida em pequenos endereços. E esses endereços contêm dados e instruções, como a gente falou. Então, quando o computador ou o processador precisa acessar algum dado ou executar alguma instrução, ele precisa saber o endereço que ele vai precisar acessar. Então aqui a gente tem um pequeno modelo aí da memória, né, da memória RAM. Então tá ali, por exemplo, o endereço 0, 1, 2, 3, 4, etc. E cada endereço desse tem uma instrução, né, e dados também, né, e variáveis, etc. E valores, enfim. Então a gente, dentro do debugger, a gente consegue ver um pouco isso. Veja que aqui na visão da esquerda, né, na visão número 1, existem alguns números aqui, né, 005C, 22E43, né, e dentro desse endereço de memória tem o quê? Tem esses valores aqui, né, 894D-D4. Que significa o quê? Significa essa instrução aqui. A gente vai entender um pouco isso, um pouco melhor isso nas próximas aulas, mas cada endereço contém uma instrução ou um dado. Aqui embaixo, a gente no quadro 2, nós vemos alguns dados, né, ou seja, algumas variáveis, aí não são códigos de máquina. E no quadro 3, nós vemos mais alguns dados. Né? Essa é a chamada stack, né, ou a pilha, onde são guardados endereços, variáveis também, etc. Né? Então, veja que cada um desses quadros, eles têm seus endereços. Né? Então, no quadro número 1, a gente vê que vai de 005C2E43 até 005C2EB0. No quadro 2, a gente vê que vai de 005F4000 até 005F41B0. E no quadro 3 a gente vê que vai do 0019FF74 até 0019FFE4. HD, o Hard Drive Disk, ou unidade de disco rígido. O HD é chamado de memória secundária. Então, como funciona o HD? Primeiro, o HD ele consegue manter os dados, né, a longo prazo, aí, ele não depende da energia elétrica, como as outras memórias que nós vimos até agora. E como isso funciona? O HD, eles são discos, né, uma sequência de discos revestidos com uma camada magnética. Né? Então,
os dados são gravados nessa unidade. Um HD ele pode sofrer dois tipos de formatação. O que é uma formatação? Formatar é zerar o HD. Então, a primeira formatação possível é a formatação física, que é feita pelo fabricante, então ela só é feita uma vez e pronto. E aí, a formatação física define as trilhas, setores dentro do HD. A gente vai entender isso em muito breve. E a formatação lógica. O que é a formatação lógica? Toda vez que a gente formata o nosso HD, nosso computador, etc., a gente faz essa formatação, a chamada formatação lógica. E essa a gente pode fazer quantas vezes forem necessárias aí. Você pode formatar logicamente o seu computador quantas vezes quiser. A formatação lógica, o que ela faz? Ela basicamente escreve partições dentro do HD. Num futuro, a gente vai analisar melhor isso, vai analisar a MBR do HD usando um editor hexadecimal, a gente vai conseguir ver as tabelas de partições, tudo isso dentro do HD em hexadecimal. Vai ser bem legal. Mas, por agora, vamos nos contentar com essa informação mais básica realmente. Então, o HD, quando nós fazemos a formatação lógica, a gente escreve partições dentro dele. E, dentro dessas partições, a partição ela é baseada em um sistema de arquivos que, neste sistema de arquivos, nessa partição, a gente consegue instalar novos sistemas operacionais. Bem, aqui são os discos do HD, nessa imagem são 4 discos. O setor ele é a menor unidade dentro do HD. Então, o HD ele é dividido em várias partes aqui, como vocês veem, e cada partezinha dessa aqui é um setor. A trilha é todo o raio ali que está aquele setor. E quando se fala o cilindro, é toda a trilha dos 4 discos do HD. Barramentos. Bem, como acontece a comunicação entre memória, HD, dispositivos periféricos, processador, enfim. Todas essas comunicações são feitas através dos barramentos. E o que são os barramentos? Eu gostei bastante dessa explicação do livro Organização de Computadores. O barramento, basicamente, é uma interligação dos componentes, que permite com que dados, endereços e sinais sejam trocados ali, sejam comunicados entre os dispositivos e o processador. Um barramento ele tem basicamente 3 funções. Ele comunica dados, ou ele comunica endereços, ou ele comunica uma ordem de controle. Então, dependendo da sua função, o barramento vai ser chamado de barramento de dados, barramento de endereços ou barramento de controle. Basicamente, os barramentos de dados é por onde os dados são transportados, por onde os dados são comunicados dos periféricos e da memória para o processador, para que o processador possa ler esses dados. Então, se usa aí o barramento de dados. O barramento de endereços, ele é por onde é trafegado ponteiros, ou seja, endereços de memória para serem acessados e pegar os dados. E o barramento de controle é por onde é transportado a ordem, a operação que deve ser feita na memória. Então, por exemplo, no próximo slide a gente vê. A CPU manda para a memória, por exemplo, eu quero ler
o dado que está na memória endereço 83 e o dado que está no endereço 83 é transportado para o processador através do barramento de dados. Então, voltando aqui na imagem das memórias, do debugger, perdão, nós vemos várias instruções, né? Por exemplo, essa primeira instrução aqui do quadrante 1, né? Move the word, né? A gente vai ver o que é isso, mas é uma palavra double. O valor que está em SX, né? Que é esse registrador aqui, para esse endereço aqui. Bem, aqui nós temos as três informações que vão trafegar pelos barramentos. Então, a gente tem o endereço da memória RAM que receberá o valor. A gente tem a ordem de operação, que vai ser uma cópia, né? Um move é uma cópia, né? E o dado, né, que vai para a memória RAM, que no caso é o valor que está em SX. Então, pessoal, é isso. Hoje nós fechamos, né, a estrutura básica aí de um computador. Então, agora a gente já sabe como é organizada a memória principal, como os periféricos se comunicam com o processador e com a memória principal através dos barramentos, como funciona um processador internamente, bem basicamente, claro. Sabemos o que é a ULA, né, a unidade lógica aritmética, que é o quê? É uma unidade que faz as operações lógica aritmética, né, contas, etc. E a unidade de controle. A unidade de controle é onde são enviadas as ordens, né, que a gente acabou de ver, que trafegam pelos barramentos de controle. Nós vimos hoje o que são os registradores, que são as memórias mais rápidas que existem, né, mas também as menores. E é isso. Conseguimos fechar aí com sucesso um modelo básico de um computador aí. Na próxima aula, nós vamos começar a fazer operações lógica aritmética e vamos ver nossas primeiras instruções de assembly. Então eu acho que vai ser uma aula bem legal. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda no grupo do Telegram, manda diretamente para mim pelo Telegram, manda no direct do Instagram, manda no Hotmart, por e-mail, como você quiser, tá bom? Grande abraço e até a próxima.